de Paraná guarda em suas ruas, palcos e memórias as marcas de quem abriu caminho para a arte florescer aqui. Este documentário é um encontro com os pioneiros, pessoas que com coragem, talento e persistências construíram a base do nosso fazer artístico. Vamos ouvir vozes que cantaram, ensinaram, dirigiram, dançaram e resistiram. Em cada relato, um pedaço da história cultural da nossa cidade. Porque antes de haver estrutura, havia paixão. E são essas histórias que seguimos contando. Conhecer José Orlando Babão é como mergulhar na história viva da música de Ji-Paraná. Um verdadeiro mestre, desses que forma discípulo sem nem perceber, com seu jeito gentil e generoso. Ele atravessou gerações deixando um legado de inspiração e arte. José Orlando Babão é mais que um músico, é uma lenda, ainda pulsa, toca e emociona. Cresci ouvindo música, me entendi ouvindo música, violão, época do vinil, meu pai tocava. Eu podia estar brincando quando estivesse na rua. Ouvia o violão, que sabia que ia rolar violão. Tchau, galera. A gente estava na pelada ali, brincando e pronto. Na época, eu me entendi por gente, né? Já encontrei um violão em casa. Meu pai aqui do lado dando uma dedada, e aquilo me despertou curiosidade. Olhando por ali e achei bom, o ouvido agradou, né? E tá. Mas era muito jovem, era muito criança, cerca de 10 anos. Mas já tinha despertado a paixão pela música. Enquanto eu cheguei em casa, vi meu pai reclamando assim, exclamando a minha mãe, né? Peni, quem mexeu nesse violão? Quem afinou esse violão? Ah, a mamãe falou, o Alan estava mexendo aí. Eu fiquei com medo, por aí desconfiado. Aí ele fez um ar meio de rir pra mim. Pai, eu afinei? Quase. E aí pronto. Aí comecei a aprender a tocar. Eu só vim pegar em guitarra aos 16 anos. Violão comecei a pegar com 12 anos, né? Já aprendendo os primeiros acordes, já me atrevendo a tocar alguma coisinha por ali clássica. Sempre devasando alguma nota, porque eu não tinha conhecimento, né, dessa parte aí. Eu resisti, porque a minha vontade era maior. A minha vontade de tocar guitarra era maior. Aprender. Quando eu botei uma guitarra no pescoço, eu me senti, e toquei, acompanhei uma simples música, eu me senti o cara mais importante naquele momento do planeta. E ali eu vivi um momento no paraíso. O prazer era tão grande, o amor pela música, que eu assim, não acredito que eu estou tocando uma guitarra, meu Deus. Muito obrigado. Aí foi essa sensação que eu tive. Não tínhamos a estrutura que nós temos hoje. A internet era na base da fita cassete, o CD estava chegando na praça. Exato, escutadorzinho de bolero ali na ponta do cabo do gravador, botava de lado, de frente, mas tirava a música. Quanto tempo de casado você tem? 34 anos. Junho, 21 de junho, que é de 34 anos, que nós se conhecemos 35. Nós estamos juntos. Conhecer e já casar. Um ano de namoro. Tá aqui, ó. Obrigado. É uma turma boa, uma turma muito boa, que estão onde eu chego, eles me reconhecem, me tratam com muito carinho, eu me sinto aí eu me sinto realizado, entendeu? Ver ele lá no palco tocando, poxa vida, eu contribuí com isso aí. O legado que eu deixo é de incentivo, as pessoas que eu já ensinei a tocar e continuo ainda, não sei por quanto tempo, Deus é quem sabe. Mas ensino do pequeno aluno ao grande, procura ouvir isso aqui, que é muito bom, vai lhe fazer bem lá na frente. Entendeu? Você poderá ser reconhecido, dependendo de você, praticar, se dedicar, né, ao instrumento. E é muito bom. E mostrar para eles os valores que a música tem, a beleza que a música tem.
entendeu? Ensinando aquilo que eu sei, entendeu? E para mim isso aí é um legado que eu vou deixar, entendeu? A hora que eu for embora dessa vida, assim, espero que todo mundo abrace a música como ela tem que ser abraçada. Dedicação, respeito à música, ao instrumento que você executa e praticar para que você possa transmitir algo bom para quem vai te ouvir. Isso é que eu acredito que é por aí. Mas nem só de música vive a arte de Ji-Paraná. Depois de conhecer um pouco da trajetória musical de José Orlando Babão, vamos mergulhar agora em um universo onde palco, palavra e resistência caminham juntos. É hora de ouvir Firme Neto Mendes. Com mais de 50 anos dedicados às artes, Firme Neto Mendes atua como diretor, escritor, ator, maquiador e sindicalista. Seu compromisso com a cultura e a arte está presente em cada trabalho, refletindo sua luta por um mundo melhor. No final da década de 70 para 80, foi quando meus pais nos trouxeram para Rondônia, né? E aí, lá eu já fazia teatro, no Espírito Santo. E ao chegar aqui, foi muito complicado, porque não se fazia cultura, não fazia teatro, na verdade, como a gente se fazia no resto do país. E tinha na época um grupo chamado Shalom, e este grupo pertencia à Igreja Católica, mas ele só fazia aquele teatro bem caseiro, bem religioso. E nós se infiltramos com esse povo, e daí surgiu-se o Grande Artéria. Do Grande Artéria nós fundamos a Associação de Arte e Cultura Arterial, que está aí há 46 anos. Foi assim que nós começamos aqui em Ji-Paraná e Rondônia. Cultura, trabalhar com cultura, você precisa ter dom. É como ser um padre, é um sacerdócio que a gente é. Então, não foi projetos, foi um lema de vida, já a predestinação. Eu sempre falo, eu sou artista predestinado por Deus, né? Porque eu nunca vi um povo a sofrer tanto como artista. Se eu pudesse escolher uma outra profissão, eu teria escolhido, mas qualquer uma que eu fosse, se não fosse artista, não ia dar certo. O artista, o trabalho cultural, ele gera divisa, ele traz economia. Por exemplo, agora mesmo, com esses projetos que estão acontecendo da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo, todo mundo ganha com isso, não é só nós artistas. O homem do picolé ganha, a mulher da lavadeira de roupa ganha, a costureira ganha, o barzinho ganha, toda a sociedade, horteleiras, restaurantes, todo mundo ganha com isso. Então é um dinheiro que está entrando na cidade, no estado de Rondônia e no país, muitíssimo importante, que nunca houve isso na história do Brasil. Oh, meu nobre, eu tenho tantos sonhos, mas tantos. Um deles é ver, de fato, um verdadeiro teatro em Ji-Paraná. Este é um sonho de ter com todo equipamento cênico, né, de ciclorama, de ribaltas, de coxias, de vara, de refletores, sodal, fresnel, fosco da orquestra. Tem, de fato, um teatro, porque nós hoje, a cidade de Paraná, está chegando a quase 300 mil habitantes. E a cidade está evoluindo, né? Este é um sonho público que eu ainda espero que tenha. E outro sonho que ainda eu quero ver se um dia eu consigo é construir o meu próprio teatro. Eu quero ainda, com meus parcos recursos, quero encontrar forças e parcerias, tanto com o poder público quanto com o privado, de construir o meu espaço, não para ser meu, mas que seja feito do meu jeito, da minha forma, aberto para toda a sociedade, mas com certas exigências, porque muita gente acha que na cultura se pode tudo. Não. A arte é livre. A libertinagem não pertence a nós artistas. Né? Toda mulher que está nas artes merece respeito, todo negro respeito, todo PCD, toda e qualquer deficiência é necessário e digno de respeito. E é isso que eu espero dessa moçada nova, né? Que a gente está indo, todo mundo, ninguém é perpétuo.
Ninguém vai ficar pro resto da história, né? Então que essa moçada que tá vindo, venha com sabedoria, que venha com inteligência, que venha com simplicidade e que venha, acima de tudo, com amor pelo que está fazendo. E se dedique, aprenda, leia, estude, para não ser um imbecil, para não ser um idiota. E só abra a boca quando tiver certeza. É melhor ouvir. Deus nos deu 2 ouças e uma só boca, para que falássemos menos e ouçamos mais. E boa sorte para todos, né? Que vai enfrentar muitas dificuldades, com certeza, e vai ter muitos louros, que hoje a modernidade está muito mais. E é só aproveitar do que está vindo. Quisera eu ter tudo hoje que essa moçada está tendo, mas não me arrependo de nada. O passado passou, a gente tem que viver o presente, respeitando sim o passado. Porque quem não tem passado, não tem presente e muito menos futuro. E das luzes do palco, seguimos para as salas de aula e as páginas escritas com cuidado. Agora é com a sabedoria de Maria da Paz que seguimos esta caminhada pela arte e pela educação. Maria da Paz não só escreveu sua própria história em Rondônia, como ajudou a construir a de muitos outros. Professora, autora e pesquisadora, foi uma daquelas educadoras que a gente nunca esquece. Suas aulas de artes encantavam, suas palavras ensinavam mais que conteúdo. Aprender com ela foi um privilégio e uma herança efetiva para muitos. Ainda na adolescência, na juventude, eu tive contato com alguns autores, por exemplo, não sei se você conhece o da Penha, foi o primeiro livro que eu li aqui da região, né, da cidade, foi o dele. É o livro, tem o Tudo X Caçarola e tem o Tudo X Caçarola, o primeiro livro dele. Então foi o primeiro contato que eu tive com a literatura local. Depois teve outro, A Caminho de Ji-Paraná, né, do Abel Neves, também eu li, e sempre procurando ler alguns autores da região, né, da região norte. Eu sempre leio Márcio Souza, leio outros aí do Amazonas, né, mas aqui a local sou um pouco, cresci aqui na cidade, né, eu faço parte da história de Ji-Paraná. Inclusive aqui tem uma poesia, homenagem a Ji-Paraná. Toda a minha formação, a minha vida acadêmica, professora, criança, adolescente, foi tudo aqui. Então tudo que eu escrevo tem esse contexto, né? O autor, ao escrever, ele está inserido num contexto. E o meu contexto é a Amazônia, é a natureza, é Ji-Paraná, é Rondônia. Bom, meu livro, né, é um sonho de muitos anos, que eu comecei a escrever e guardar. E como professora de literatura, né, eu sempre incentivei a escrita. Então aqui tem parte da minha vida, da minha história de Ji-Paraná. Tem parte falando da Amazônia, né? Parte da questão da migração, né? Quando eu cheguei aqui na década de 70. E é um livro assim que traz memórias, né? Tem memórias afetivas. Ele é dividido, as minhas poesias são divididas em 7 categorias. Você vai encontrar memórias, você vai encontrar história de vida, você vai encontrar denúncia, você vai encontrar declaração de a natureza, de amor à natureza. Você vai encontrar a minha parte afetiva familiar. Então é um livro assim que tem... qualquer pessoa que lê a minha obra vai se identificar com ela. Vai dizer, nossa, essa história é muito parecida comigo. Então o meu foco da minha literatura tem o lado mais intimista, pessoal, mas tem esse foco do contexto onde eu vivo. Porque a região amazônica para mim é minha paixão, a natureza é minha paixão. Eu vivo entre macacos, araras, iguanas. Não gosto de cidade, fui para Santa Catarina e entrei em ansiedade porque eu gosto de mato e de bicho, eu sou rural. Mas eu acredito que de agora em diante pode ser que nós vamos fazer cultura, né? Que Ji-Paraná precisa, né? Nem só Ji-Paraná, o estado de Rondônia está tudo para ser feito, né? Nós não temos ainda a nossa história construída, né? Nós temos que construir. Então eu vejo, é um desafio cultural aqui o nosso estado, né? Vou falar de Ji-Paraná porque eu estou aqui há 53 anos. Fazer cultura aqui é um desafio. E como você falou também, essa questão das novas gerações, né? Se a gente não bater mesmo, promover eventos, chamar essa galera, ir nas escolas, fazer rodas de literatura, de conversa, a gente não vai
evoluir culturalmente, porque precisa desse incentivo. Porque se não tem as promoções, as feiras culturais, dentro de uma feira cultural pode ter a música, pode ter o teatro, pode ter a literatura, pode ter a arte culinária, né? E a gente não vê, traz às vezes as culturas, coisas que não tem nada a ver com a nossa região, são implantadas na cidade ou no estado. E os artistas locais ficam a desejar, né? Porque o que é que tem que ser? Essas leis tem que ser política de Estado, política de governo, de município e política da União. Não pode ser política de governo. O que é que acontece? Entra um prefeito, dá incentivo, entra o outro e acaba. Entra um governo federal, dá incentivo, entre outro e acaba. Então, não vai para frente as coisas. E principalmente nós que estamos aqui no norte, é mais difícil. Aqui tudo é muito difícil, porque é muito longe dos grandes centros, né? A literatura ela é universal. Então, o que é o que eu queria? Que cada pessoa que mora aqui ou na região pudesse deixar alguma coisa registrada. Porque se a gente não começar a registrar as coisas, a gente não tem história. Um povo sem história não é povo, é bando, né? Então, como é que as futuras gerações vão dizer assim, ué, eu só leio o livro dos autores de fora, por que aqui não tem? Então, a pessoa não vai se sentir parte, não vai se sentir pertencente a essa sociedade, porque não tem nada dela aqui, tudo é trazido de fora. Então, eu acho que a gente tem que fazer agora para que essas futuras gerações possam gostar do seu lugar. O Brasil, nós temos um problema sério, que o brasileiro não gosta do Brasil, porque não conhece o Brasil. Eu conheço 5 regiões do Brasil, eu já viajei por alguns estados aí do nosso continente, alguns países, mas eu não troco o Brasil por lugar nenhum. O Brasil é riquíssimo, tem belezas culturais, naturais. Agora as pessoas confundem a politicagem com... Aí um povo que não ama nem sua própria terra vai desenvolver como? Para mestre Salmi e mestre Ezequias, cada palavra de Maria da Paz carrega a força de quem educa com coração. E da sala de aula seguimos para o gingado da roda de capoeira, onde o corpo e alma se expressam. Vamos conhecer agora a história de 2 grandes mestres de capoeira em Rondônia. Mestre Salmi e mestre Ezequias são figuras centrais na capoeira de Rondônia. Mestre Ezequias, em especial, é reconhecido por elevar o nível técnico e cultural da arte na região, formando inúmeros grupos e disseminando a tradição da capoeira com dedicação e paixão. Eu já vim de um grande centro, né? E eu conheci a capoeira em Minas Gerais. E quando eu cheguei aqui, tive um interrompimento porque não tinha ninguém fazendo esse esporte aqui. Então, após alguns meses, surgiu um capoeirista, inclusive ele era torneiro mecânico, ainda, né? E aí ele acendeu essa chama e juntou bastante pessoas para trabalhar nesse sentido. E eu fui uma delas. Incorporei e a gente fez um trabalho junto. Aí logo após aí uns 5, 6 meses, a gente viu que a gente precisava de um mestre de capoeira, né? De uma pessoa mais graduada para fazer um trabalho com a gente. Aí então a gente entrou em contato com os amigos dele, desse rapaz que começou, e aí veio o mestre. Um mestre não, um garoto, né? Porque quando ele chegou aqui ele tinha 17 anos, mas era muito bom de capoeira e tinha uma formatura compatível com as nossas necessidades. E aí então, assim começou. Então, a gente sabe que no início tem as suas dificuldades, né? Então, assim, era bem dificultoso. É igual o mestre relatou aqui, que quando ele começou a treinar aqui, que ele veio de Minas Gerais, ele começou capoeira lá em 1968, né? Com 12 anos de idade, na Guarda Mirim, no Governador Valadares. E ao chegar aqui, ele sentiu essa necessidade, mas não tinha. E aí, se encontrou aqui com um rapaz chamado Leônidas, né, que era esse torneiro mecânico, e ele se pôs a dar aula, né, mas com pouco tempo eles viram a necessidade
que tinha que trazer algo melhor, e aí eles fizeram convite a esse professor que chegou aqui, que era o Gato Preto, Gilson, né? Mas o pedido dele na capoeira era Gato Preto. E fez um trabalho muito bonito. E a época também, né? A época era pouca coisa, né? Muita pouca coisa. Então, assim, a capoeira, ela teve uma desenvoltura muito boa naquela época. Porque era um lazer que a gente tinha, né? E ela foi uma das primeiras artes marcial aqui em Rondônia e Ji-Paraná. Na verdade, aquela época era muito difícil. E aqui a gente está fora do grande centro de tudo, né? Imagina em 80. Até hoje a gente tem essa dificuldade. Agora você imagina em 80, né? Então, assim, era muito longe. Então, era muito difícil para quem estava aqui nessa região. Você tá entendendo? Para você trazer um mestre de fora era 5 dias de viagem, entendeu? Então era muito dificultoso. Então a gente tinha que viver com o que tinha aqui, né? Só para você ter uma ideia, a gente gastou 40 dias para vir de Cuiabá, que na verdade a capoeira, assim que o mestre Gilson chegou, a capoeira fez um sucesso muito grande. Destacou de Paraná no cenário estadual. Só para tu ver, depois de 2 anos do nosso início aqui, o Paraná já exportou um capoeira documentado para fazer um trabalho em Porto Velho. No caso fui eu, né? Eu fui para Porto Velho e fiz um trabalho de 4 anos lá. Os primeiros formados de Porto Velho fui eu que formei. Primeiro professor documentado lá em Porto Velho fui eu. E lá eu tive a honra de formar alguns professores, entendeu? Até mestres, né? E aí retornei em 86 para cá, de volta. Pessoas que mexem com cultura sabem muito bem que não é fácil. Não é fácil o apoio. Infelizmente, nos dias de hoje, né, que a gente tem tanta informação, é complicado. Agora, você imagina há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, né, a gente está com 45 anos, né, que a gente está aqui. Então, assim, se a gente tem essa dificuldade hoje, imagina lá, né, há 45 anos atrás, quando o meu irmão iniciou capoeira aqui, né? O mestre Ezequias, ele é um dos mestres que mais formou em Ji-Paraná e em Rondônia, né? Que mais tem formado. Eu sou um dos primeiros alunos dele. Hoje eu sou formado em outro grupo, né? Que é o grupo Zambi, que é do parceiro da gente, do mestre Alves, que é como irmão também. Mas, assim, essa dificuldade cultural, ela existe hoje, gente. É muito complicado. Então, assim, imagina, né, há 30, 40 anos atrás, a gente tinha que levar no peito e com amor, porque hoje a gente é capoeira por amor. Porque, assim, a gente não tem ajuda nenhuma, não. É muito complicado para você ganhar uma ajuda e quando eles te dão alguma coisa, é quase esmola. Né? Essa é a verdade. Então, assim, hoje... os representantes políticos, eles têm que abrir mais a mente no sentido dos jovens, né? Os jovens, eles têm uma necessidade de fazer esporte, então eles tinham que apoiar mais. E no Brasil, a gente sabe que no Brasil, não é Rondônia não, no Brasil esse apoio é muito fraco. E a capoeira, ela vem do negro. Tudo que vem do negro, infelizmente, existe um preconceito ainda. Presta bem atenção numa coisa. A capoeira é um dos esportes mais lindos que existe e completo. Não adianta qualquer outra arte chegar e falar assim, não, que a capoeira não, a capoeira nas artes marciais, competir com ela é muito difícil e ela é totalmente social. O capoeirista não precisa brigar para mostrar a arte. Encerramos esse documentário com gratidão. Cada voz aqui registrada é parte viva da história cultural de Ji-Paraná. Que essas memórias inspirem novas trajetórias e mantenham viva a força da arte que nos forma, nos conecta e nos transforma.